Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Jana, para quem ainda não me conhece. Eu sou terapeuta e eu estou com esse novo projeto aqui no YouTube do Conversa com a Jana para ajudar o maior número de pessoas a passar pelos seus problemas, desafios, traumas, através dos exemplos que eu vou vir trazer aqui, relatos de pacientes que estão passando pela terapia, através dos relatos e conversas que eu vou trazer pessoas para compartilhar com vocês e poder ajudar a vocês conseguirem identificar o caminho. Como todo mundo sabe, cada um é um ser único, cada um vai para um caminho diferente, vai ter uma aceitação diferente, mas eu acredito que a nossa ideia aqui é somente ajudar. Então, como eu não poderia deixar de compartilhar a minha história de vida com vocês e como eu saí da depressão, como eu saí dos meus traumas de infância e me tornando hoje uma pessoa que ajuda milhares de pessoas, só fazendo todo esse meu trajeto de muito amor por mim, que eu consegui e você também vai conseguir. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história. Eu fui criada pela minha mãe, né, e pela minha avó. E a minha avó, então, cuidava de mim enquanto a minha mãe trabalhava. E éramos só mulheres naquela casa. E aí a minha mãe era jovem, né? Teve eu muito cedo. Logicamente, ela queria formar uma família, né? Então, ela conheceu um viúvo. Eu já tinha por volta de uns 4 anos de idade, mais ou menos. E ela foi, então, para casa desse viúvo, tentar a vida com ele. Ela foi casada há 22 anos com ele. E a princípio eu não fui, porque éramos de família bem humilde e eles de família mais avantajada, então tinha um pouco de preconceito, que ela tinha filha, né? Mas até ela colocar organizar a vida dela lá com eles, então ela veio me buscar. Eu tinha 5 anos, mais ou menos, e então eu fui, meu Deus, maravilhada para a escola todos os dias. Poxa, agora eu tenho um pai, agora eu tenho uma família de verdade, que legal. E aí que começou todos os meus desafios. Então, o que aconteceu, gente? Eu fui morar lá e ele tinha 2 filhas, e tinha uma mãe, e tinha irmãos, e tinham famílias grandes, e eles não me aceitavam. O que acontecia? Eu era excluída. Ao invés de eu ser incluída dentro de uma família, eu já, a princípio, já fui excluída. Então, acontecia de ter restrição para tudo. Então, ali já começou os meus medos, né? Onde é que isso eu não posso pegar, aquilo eu não posso comer, lá eu não posso andar, tá? Ali já começou a desestruturar todo o meu ser. Ok, já não bastasse tudo isso, ali começou muitas brigas. A minha mãe com o esposo dela, com as filhas dele, enfim. Então eu vivi praticamente até os 8 anos de idade, mais ou menos, com essa confusão familiar, né? Então, onde era algo para ser bom, acabou sendo muito ruim para mim, né? Então, beleza. Então, eu não sabia lidar com isso, era só uma criança e a minha mãe era muito cega na época de
assim, de desenvolvimento humano. Ela tinha na cabeça que ela queria comprar uma casa e ter onde enfiar a filha dela. E ela não estava errada, mas de um certo lado, ela precisaria ter um pouco mais de maturidade para lidar com tudo aquilo, né? E aí, para não para não piorar a situação um pouquinho mais, com os 9 anos de idade começaram os abusos sexuais. Então, a única pessoa que eu dividia os medos era com uma moça que trabalhava lá. Então, ela vinha trabalhar durante o dia, né, horário comercial. E aquele momento que ela estava lá, que eu não estaria na escola, eu ficava o tempo todo perto dela. E, enfim, né, não vou relatar aqui nada acima do contexto, né, que eu acho que não tem necessidade, mas a violência muito brutal e de umas cenas assim impressionantes, com armas e enfim, né? Então, isso foi continuando até os meus 12 anos de idade. Foi quando, com 12 anos, eu fiquei mocinha, né? E bateu o desespero. Então, eu fiquei extremamente desesperada e eu chamei essa moça, contei que eu tinha ficado mocinha e falei para ela: e agora? O que eu vou fazer, né? Aí ela falou: você tem que sentar e contar para sua mãe. Conta para sua mãe. Então, e o medo e a arma na cabeça e todas as violências verbais, os medos que me medo de tudo, né? Então, um dia, quando eles chegaram muito alcoolizados, os dois, e tiveram uma briga muito feia, eu nunca vou esquecer, porque eu acredito que superação é não doer mais. Hoje eu falo tranquilamente da minha história, mas a gente não apaga, não tem, você não pode mais lembrar disso. Então, assim, era a minha história, né? A minha história de vida. E não tem como eu apagar, né? Então, ali, um pouco antes de tudo isso, acontecer, eu ganhei um nome, né? Um nome na certidão de nascimento, um nome paterno. Eu comecei a assinar um novo nome, a minha mãe colocou toda a documentação com a nova família, né? O suposto pai. E aí, então, eu fiquei horrorizada, porque ao invés de eu ser acolhida e amada, cuidada por um suposto pai, eu estava sendo violentada. Então, como eu falei, aos 12 anos, eu fiquei desesperada. Nesse dia que eles chegaram muito alcoolizados, brigaram muito, teve violência física, e eu, no meio daquilo tudo, eu fugi para casa da minha avó. E quando eu cheguei na casa da minha avó, eu fui caminhando e cada passo era um passo de desespero. Se alguém me pegar, vai me matar. Se alguém me pegar, vai acabar com a minha vida. Então eu cheguei na casa da minha avó, e a minha avó toda desesperada, o que aconteceu, e eu contei para minha avó. E aí minha avó chamou o meu tio e contou para o meu tio, né, o irmão da minha mãe. E impressionantemente, a minha mãe veio me buscar e eu contei para ela. E ela falou: não, isso é mentira. Isso é mentira. Não aconteceu. Eu tava lá, como é que eu não vi? Então, como eu era uma menina rebelde, já sempre vista como rebelde,
simplesmente foi botado um pano quente em cima do assunto e esquecido. A minha mãe, até dos meus 12 anos até os 16 anos, ela não se comunicou mais comigo, ela continuou vivendo a história de vida dela, e eu continuei morando com a minha avó. Então, vivendo normalmente, e nisso eu já estava, pouco tempo depois, já moça, né? Então, com 15 anos, eu comecei um relacionamento muito cedo, porque, querendo ou não, aquela vida de infância que eu vivia, de traumas, medos, angústias, né? Eu só queria sair de lá. Eu só queria que alguém me acolhesse, me amasse e me tirasse da dor. Então, eu comecei a namorar muito cedo. Eu acreditava que isso ia ser uma resolução, né, da minha história. E, logicamente, copiando tudo que a minha mãe fez, eu engravidei logo no início e tive meu filho com 19 anos. Não tinha estrutura emocional nenhuma para ter um filho, não tinha estrutura familiar para me apoiar, não tinha estrutura do garoto nenhuma também. Enfim, lá fui eu viver a mesma história que a minha mãe viveu, eu com 19 anos e uma criança. Aí que veio a depressão pós-parto, onde eu não conseguia pegar o meu filho. Eu fiquei por 45 dias dentro de um quarto, sendo cuidada pela minha avó, e graças a Deus ela teve a compaixão de me acolher naquele momento, né, tão desafiador. E eu simplesmente não queria mais viver. Eu pensava em suicídio o tempo todo. Eu pensava em acabar com isso, com esse sofrimento, com essa dor, que eu não vim para ser feliz. E aí foi quando eu tive eu não sei por que despertou na minha mente que eu gostaria de conversar com uma pessoa que também estava passando por uma depressão, que era uma vizinha nossa. E ela veio, sentou do meu lado, tão acolhedora como uma mãe, conversou comigo. E daquele dia em diante, ela me fez enxergar que o amor curava. E eu pensava, que amor? Porque até agora eu só tive desprezo, medos, angústias, não tinha carinho, a minha mãe trabalhava muito, de repente ela se viu desesperada numa situação que ela não sabia lidar. Então, vergonha, né, de tomar uma decisão, e ela deixou a vida acontecer. Dias após dias, então eles mudaram de cidade, foi onde eles foram morar na praia, e assim, com o tempo, a minha mãe engravidou, e eu já estava com o meu filho com alguns anos, e quase 2, digamos assim, e já tinha passado tinha amortecido, essa é a palavra, a dor gigante que eu sentia de toda essa história de muito desespero que eu vivi, né? Então a minha mãe teve uma gestação de risco,
foi onde ela precisou de mim para cuidar dela, né? E então eu estava recente tinha saído da suposta depressão, que eu estava querendo me matar, acabar com aquilo tudo. Então, depois daquela conversa com a minha vizinha, despertou em mim buscar ajuda. Foi onde eu comecei a fazer a minha primeira terapia. E eu pensava assim: eu vou fazer terapia, graças a Deus, tudo vai passar. E vai sair com a mão e eu vou ser normal. Passa ano, entra ano, sai anos e nada mudava. Então eu aceitei ajudar a minha mãe, fui morar na praia por alguns meses até ela ter aquele filho, meu irmão, né? E quando ela teve, que estava tudo bem, então eu voltei para minha vida normal. Foi quando, logo em seguida, a gente acabou se desvinculando de vez, eu e o meu suposto namorado atual. E ali, mais um sofrimento. Tomei um chifre. Tomei um chifre daqueles brabos. E eu pensei, não, agora mesmo, o que mais falta? Passar um carro por cima, me atropelar, porque não tem mais sentido a minha vida. Aí então, eu agarrada nas terapias, eu ia. Uma terapia, comecei a fazer reiki, comecei a buscar ajuda, por que disso, por que daquilo, por que comigo. Comecei a frequentar centro espírita, comecei a estudar, e cada vez mais, quanto mais eu buscava a entender porquê das coisas, mais eu entendia que era eu que tinha que resolver aquilo tudo. Como? Me explica. Se dói tanto que eu não consigo nem falar. E aos pouquinhos eu fui identificando uma coisinha, outra, fazia um exercício, trazia exercício para casa. Passei pela primeira terapeuta, psicóloga, passei pela segunda, passei pela terceira e foi indo. Gente, lá com os meus 25 anos, eu conheci o pai do meu segundo filho. E aí eu mudei de cidade e eu pensei, gratidão. Agora minha vida vai entrar no eixo. Eu vou ter uma família. Gente, que loucura. Ter uma família era o meu objetivo de vida. Eu não tive uma família de criança e eu não tive uma família quando iniciei o meu primeiro relacionamento, porque foi cortado pela metade as coisas que não eram para acontecer, na real. Então, eu, graças a Deus, conheci o amor da minha vida, enfiei o meu gás, a minha vontade, a minha energia naquele relacionamento, que foi mais um relacionamento tóxico, porque logicamente eu ia atrair aquilo que eu emanava. Então, como eu não estava curada, eu não estava equilibrada, eu estava vibrando nas faltas e eu não podia encontrar alguém diferente. Então, tive o meu filho, o meu segundo filho, e aí que começou mais um perrengue. Eu com 2 crianças de volta para Blumenau. Pensa, começar do zero. Eu pensei, Jesus, e agora? E agora, gente? Voltei
com 2 crianças para a casa da minha mãe. Nesse período, a minha mãe se separou daquele homem, arrumou outro relacionamento e já estava morando novamente na casa da minha avó, com um suposto namorado na época. E eu voltei morar lá, só que cargas d'água eu continuava não curada. Eu continuava com todas as dores, os traumas, os medos, e cada vez que eu olhava para minha mãe, eu via a minha vida passar todinha de novo, como um filme de desamor. E aí eu pensava, ou todas as psicólogas, todas as pessoas diziam para mim, Jana, você tem que perdoar a sua mãe. E eu dizia, como é fácil falar. Não foi você que viveu. Eu queria matar. Eu queria pegar as terapeutas, psicólogas, todas que eu fui, né? E fazer assim, ó. Como que eu vou fazer isso, gente? Uma pessoa que só me judiou, me deixou pro lado, me desprezou, não me cuidou, não me deu amor. Deixou ser violentada, machucada, humilhada. Como? Então, foi aí que eu entrei de cabeça em entender o que eu vim fazer aqui. Eu comecei a ler muito, eu comecei a buscar ajuda espiritual, eu comecei a fazer tratamentos espirituais, eu comecei a entender que por que a minha mãe agiu daquela forma, eu comecei a me aliviar mentalmente, mas ainda eu não conseguia perdoar. Não conseguia, gente. Eu olhava para ela e eu sentia uma mágoa, uma amargura, uma dor. Eu sendo mãe, como é que pode uma mãe não proteger? Como pode uma mãe não acolher, uma mãe não saber ouvir? Eu julgava. E eu pensava comigo, gente, tantas pessoas no universo conseguiram perdoar. Será que eu vou passar minha vida toda dessa forma? Eu não quero. E de fato eu não queria, gente. Eu não queria, porque aí vinha mais culpa para mim. Além de tudo que eu já tinha passado, aí quando eu olhava para ela, eu não conseguia sentir amor por ela. Mas não era porque eu não queria sentir amor por ela. É porque cada vez que ela me olhava, ela também me julgava. Ah, tu tem que esquecer o passado. Simples assim. Ah, tu tem que esquecer o passado. Tu vive no teu passado, ela me dizia. E eu pensava, gente, não é questão de viver no passado, é questão de sentir. Eu não conseguia tirar isso de dentro de mim. Até um belo dia que eu conheci o Ho'oponopono, da Beth Russo, e eu comecei a fazer incansavelmente todas as terapias que ela ali no YouTube passava. Comprei os cursos dela, todos os cursos dela, e comecei a mudar a minha vida. Porque quando eu aprendi que eu precisava limpar a minha mente, limpar as minhas crenças sabotadoras de infância, dinheiro é sujo, que a gente nasceu pobre e tinha que morrer pobre mesmo, que não sei o que, sabe? Quando eu comecei a entender que eu precisava me limpar para então eu conseguir perdoar, começou a mudar.
começou a mudar tudo. Porque o meu foco não era mais por que que eu e a minha mãe a gente não se dá bem, por que que aconteceu isso comigo, por que não sei o quê. Eu comecei a ficar tão transparente dentro de mim, comigo, que eu comecei a botar foco no que era importante para mim. Eu queria formar o meu filho, eu queria ajudar meu filho a concluir um curso que ele estava fazendo. Eu comecei a fazer diferente. E isso não foi sem esforço, porque eu queria tirar aquela dor de mim. Antes de qualquer coisa, eu queria tirar aquela dor de mim. Eu queria poder cumprimentar minha mãe sem olhar para ela com aquela revolta inconsciente que eu tinha. Então eu comecei devagarzinho fazendo todos os exercícios que a Beth ensinava, e eu comecei a despertar, sabe? Quando você começa a despertar para o mundo, comecei a estudar. Eu sempre amei estudar, eu sempre tive vontade de comer livro, sabe? E eu comecei a sentir dentro de mim o que eu poderia fazer para mim ainda nessa vida. Foi quando eu mudei de cidade, sabe, as coisas começaram a se encaixar, as coisas começaram a se alinhar. Por quê? Porque eu comecei a me alinhar. Então eu perdoei a minha mãe, eu consegui colocar ela na minha frente e dizer assim para ela, foi no dia do meu aniversário, olhar para ela e falar assim, ó, eu não sinto mais aquilo. Todo aquele sofrimento, aquela angústia, dor que eu sentia, eu não sinto mais. E isso não é perdão para ela, para eu estar perto dela. Isso era perdão para mim. Eu tinha que me perdoar, porque eu sentia culpa. Como eu não posso amar a minha mãe? Gente, todo mundo fala mãe é sagrado. Só que eu não entendia que eu precisava trabalhar isso comigo, que eu precisava sentir esse alívio. E quando eu comecei a limpar as crenças, todos os desafios, o ódio, tudo, sabe? Eu começava a fazer o Ho'oponopono incansavelmente, começaram a abrir os campos. Eu comecei a ver o que eu queria para mim, entende? Então, assim, ó, o que aconteceu desafiador, aconteceu. Então eu comecei, gente, a buscar, olhar, focar no que eu queria para mim. Aquele peso tinha se apagado, eu estava bem com ela, eu estava bem com o mundo, e eu estava vendo que o meu equilíbrio, a minha tranquilidade, estava atraindo exatamente tudo que eu sempre quis. Eu já tinha atendimentos em Blumenau, fazia terapias, trabalhava com reiki, mas sabe quando não desenvolve? A coisa fica travada, até no trabalho as coisas não funcionam. Quando você não está em paz com você, nada vai. Então eu consegui identificar que eu precisaria focar no que eu queria para minha vida e parar de lamentar também. Ai, porque só comigo, porque acontecia isso só comigo, ai, porque não sei o que, entendeu? Então, assim, eu mudei 100% a minha vida depois que eu vi que a responsabilidade todinha era minha. Jana, como assim? Você era uma criança, que responsabilidade tua? Sim. Eu vim com uma história de desafios, superações, medos, só que só quem pode mudar a minha história
sou eu. Eu estou no comando e eu quis fazer isso por mim, me amando mais, fazendo todos os dias da minha vida ser feliz. Porque ser feliz é você olhar no espelho e você ter aceitação. Eu sou maravilhosa, eu posso, eu venci, eu sou tudo o que eu quero ser. E se eu mereço, você também merece. E é para isso que eu tô aqui no YouTube, para trazer histórias maravilhosas para você aí que tá me assistindo, que pensa assim, ó, eu tô no fim, no fundo do poço, não posso mais. Eu me separei, agora acabou. Ah, fulano tá fazendo doer em mim. Cai na realidade como eu caí na realidade. Levou anos, quase 30 anos de muito sofrimento. Muito sofrimento, mas muito sofrimento. Porque, gente, não é fácil, não. Não pensa que é fácil você pegar e mudar a tua história. Não é, não? Só que existe um começo. Aceitação. Quando você entende que a única pessoa responsável da mudança é você mesma. E aí que eu consegui chegar até onde eu estou, sendo maravilhosa comigo, me amando, me respeitando. Eu não aceito qualquer coisa hoje mais, não. Eu não aceito que fazem comigo. Não. Eu que comando. Eu quero ou eu não quero. Aprendi a dizer não. Aprendi que eu sou 100% responsável por tudo que acontece comigo. Então, se eu não quero, não sou obrigada a nada. É por isso que eu estou aqui, para conseguir compartilhar com vocês histórias magníficas que vão ajudar a vocês abrir a mente, ter consciência de que se eu posso, eu sou, você também pode, você também vai ser. Começando hoje, se amando, começando um dia de cada vez. Por isso que eu amo o Reiki, porque o Reiki nos ensina que só por hoje não podemos nos aborrecer. Só por hoje. Então é um dia de cada vez. É um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. É uma experiência agora, daqui a pouquinho outra. E quando você vê, foi, passou, te libertou. E é isso, gente. É isso. Eu espero que eu tenha conseguido entrar dentro do coraçãozinho de vocês e poder mostrar para vocês que antes de pensar que tudo acabou, pense que você está aqui porque existe um Deus superior que te ama e você veio aqui para ser feliz. Ninguém tem o direito de tirar isso de você. Começa hoje. Começa se amando. Começa de alguma forma. Começa. Um beijo para vocês e até os próximos vídeos.